Olá, saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos continuar então falando de romance policial, romance de detetive, história de detetive, com a Dama do Crime ou a Dama do Mistério, Dama do Crime ou Dama do Mistério, Agatha Christie, né? Que escreveu um monte de livro, né? E este foi o único livro que eu, né, até esse ano, eu havia lido, há 20 anos atrás, né? O Expresso do Oriente, o assassinato, né? Murder em Orient Express, né? Ou seja, no Expresso do Oriente, que é aquele trem que vem lá da Istambul, atravessa a Europa, Balcãs, né? E chega até Calais, né? Ou ali na França, perto do Canal da Mancha para Inglaterra, né? Reino Unido. Muito bem, então esse livro é interessante ler porque ele é um tabuleiro de xadrez, né? Na verdade é bom fazer uma listinha dos passageiros do trem e tal, porque a estrutura dele é um jogo de xadrez e você, leitor, você, leitora, é que vai construindo a história a partir dos inquéritos e investigações do senhor Hercule Poirot. Poirot, né? Ele é um belga, todo mundo acha que ele é francês, né? Então o Poirot é esse detetive da Agatha Christie. Tem uma outra detetive que é a Miss Marple, né? Que a gente leu recentemente aqui, Miss Marple, o Corpo da Biblioteca, né? Então esse aqui é o segundo livro que eu li da Agatha Christie. Depois no final vou dar outra dica que esse ano ainda vou ler uns três, né? E deixar os romances policiais do Stig aqui, né? Do Milênio, né? A série Milênio pro ano que vem, que esse ano, né? Vou começar do zero, começar relendo Edgar Allan Poe, a Agatha Christie, né? Esses mestres do romance noir, né? Então fica essa dica, tem uns vídeos aí sobre o corpo da biblioteca. Então vamos continuar aqui. Então aqui não é a Miss Marple, aqui é o Poirot, né? Poirot é esse belga e aquele cara assim, super curioso, observador, que é, ou seja, né? O Sherlock Holmes, né? É o cara que observa o movimento, as pessoas, vê quando as pessoas, fica comparando o sotaque das pessoas, como as pessoas escrevem. Então ele é tipo assim, é aquele cara detalhista que você, a forma como você fala, a forma como você olha, né? Então acontece um crime, eu estava falando aqui, ó, né? Murder, né? Teve uma morte aqui a bordo do Expresso. Então o Poirot estava fazendo alguma investigação ali no Oriente Médio, na Palestina, na Síria, né? Pegou um trem até Istambul, ficou lá no hotel, né? O hotel que ele ficou lá é chamado de Tokatlian. Tokatlian, um hotel famoso, né? Não sei como é que é esse hotel. Fala que estava no hotel e aí recebeu um informe que tinha que voltar logo para a Inglaterra, né? Que tinha alguns assuntos a tratar. E aí, qual trem está saindo? Tal de Expresso do Oriente, que é esse que vai sair ali de Istambul, passar pelos Balcãs, Iugoslávia, tá, né, centro da Europa, chegar até a França. Então arruma um lugar para mim aí, né? E aí ele vai nessa confusão, procurando lá um quarto, né, assim, um lugar vazio, lá, um gabinete, né, uma cabine, né, que é esses compartimentos do trem, né? E só que por alguma coisa muito estranha, um congresso, que vocês sabem, né, um congresso na Europa, todo mundo está procurando esse Expresso do Oriente na mesma noite, né? Então aí estava difícil conseguir. Como ele é amigo do chefe do trem lá, né? Ele conseguiu então a vaga, beleza. Só que aí, ele estava lá, né? Ele estava lá, né? No restaurante, né? Vagão restaurante. E ele recebe uma estranha interpelação num cidadão lá, um empresário, né? Empresário norte-americano, falando assim que quer proteção, que ele recebeu ameaça de morte, quer contratar o Poirot de todo jeito, né? Ele quer dar o preço, não, Poirot não fica a sua cara. Mas como assim? Não, ele não foi com a cara do cidadão, ele acha o cidadão muito suspeito, né? E o cidadão fala assim que é um empresário, mas não diz, né, de onde veio a riqueza, oferece quantias para o Poirot, mas ele não vou, né? E estranhamente é justamente este cidadão, esse americano, né? Que aqui é o Samuel, né? Samuel Hatchet, né? Hatchet. Ele é encontrado morto. Então na primeira noite, né? Sai do Balcãs e tal. E aí houve um grito na noite, né? Parece que o cara teve um pesadelo, não sei o que, tal. No dia seguinte foram lá arrombar a porta e o cara estava morto, né? Ah, ele foi envenenado, ele foi tal. Várias perfurações, né? Com um punhal, alguma coisa assim tal. Aí essa é a investigação. Então, quem matou o cidadão americano, que se diz empresário, né? Quem que é esse cara? Porque vai se investigar quem é essa pessoa, né? E aí, ao longo da investigação, vai saber que ele não é o que ele está falando que era, né? E quem tem interesse de matar. Aí você tem que pegar a lista, né, dos passageiros, né? E aí, interessante que o Poirot vai chamar um por um, né? Então, aí você vai botando quebra-cabeça, ele vai chamando um por um, e aí vai perguntando, isso e tal. Por exemplo, ele vai começar lá com o secretário,
né, o secretário do americano, né, que é o senhor McQueen. O senhor McQueen é o cara, né, o tradutor, intérprete, secretário e tal. E esse secretário sabe pouca coisa, né? Você sabe quem que é esse Hatchet, né? Hatchet, sabe quem é esse cara? Não sei, né? Me contratou, eu sou tradutor e tal, ele não sabe, né? Só que americano não sabe mais que inglês, né? Então qualquer europeu sabe uns 3 idiomas, 4 idiomas, mas o norte-americano, estadunidense, ele só sabe inglês. Então, agora, como ele está recebendo ameaças de morte, né? O secretário McQueen acha que esse patrão dele fez alguma coisa lá, era algum gangster, alguma coisa, estava devendo para alguém, e por isso ele fugiu da América. Vai aguardando isso aí, ele fugiu da América. Então. Muito bem, aí ele vai investigando, aí ele vai entrevistar também o mordomo desse milionário americano, né, norte-americano, e também é suspeito, o mordomo é sempre suspeito. Então o chefe do trem logo fala assim, esse cara é suspeito, esse cara tem motivo para matar. Será que ele envenenou? Né? Porque foi a última pessoa que viu ele vivo, né? Então, será que ele envenenou? E aí, ele vai, então, chamando cada passageiro do trem. Tem todo tipo de gente, né? Você tem lá uma nobre russa, você tem um conde recém-casado, né? Um conde húngaro, né? Você tem esses nobres. Aí você vai encontrar lá um médico grego, e o médico grego vai ser aquele que vai constatar a morte, ver o motivo da morte, né? Vai e tal. E aí, sempre com a presença do Poirot e do chefe do trem, né? Fica lá, o chefe do trem que é amigo dele, então, da companhia do Expresso Oriente. E aí, assim, quem que matou o cidadão, né? Muitas perfurações, e algumas perfurações profundas, outras não. Será que é a mesma pessoa que... E matou no escuro, né? Porque algumas perfurações nem foram, né? O cara vai investigando, assim, cara, que negócio de cadé, quem gosta de filme de legista, né? Aqueles filmes lá de mistério americano que fica, né, investigando a morte, a medicina legal, como fala no Brasil, né? Muito bem, então ele vai entrevistar um por um. Tem uma viúva norte-americana também que sabe de um caso, uma morte lá, da menina que foi sequestrada e tal. E aí vai ser investigado e tá, esse cara tem a ver, né? Esse cara tem a ver mesmo com esse caso aí. Então, assim, à medida que ele vai entrevistando cada um, ele vai percebendo contradições e você, leitor, vai percebendo as contradições nas falas, né? Por exemplo, essa viúva fala que alguém entrou na cabine dela. Ela foi por engano? Algum homem entrou, né? Ou será que usou a cabine dela para ir à cabine do morto, né? Por quê? Porque o morto estava trancado, a porta não foi arrombada, ou seja, então ele se trancou por dentro, né? Então quem acessou, a janela estava aberta, só que alguém foi por fora do trem, o trem em movimento, né? Porque o seu trem, outra coisa, o trem foi parado por causa da nevasca, né? Então ele parou ali na Iugoslávia. E aí o chefe do trem fala assim, olha, Poirot, você tem que investigar esse caso aí antes da polícia iugoslava chegar aqui, né, e ter uma confusão internacional aqui, investiga isso pra nós aí, né, a sorte dos caras, né, tem um detetive a bordo. E aí o Poirot vai entrevistar um por um e vai perceber um monte de incongruências ali, aquelas pessoas que surgiu do nada, né, um é russo, outro é búlgaro, outro é húngaro, né, que tem um monte de coisa, tem italiano, tem grego. Tem vendedor norte-americano aqui, o caixeiro viajante, né? Aí tem as empregadas de quarto, né? Então, por exemplo, a princesa tem uma empregada de quarto, que é alemã. Tem uma missionária sueca, você vê, tem uma missionária sueca aqui, né? Da Suécia e tal. Então, uma dica que eu dou é fazer isso aqui. Você faz uma lista, né? Eu fiz aqui, fiz uma lista. Tem um coronel também, um coronel inglês, né? Tem um coronel inglês. Tem um monte de gente assim que se encontraram por acaso, né? Por acaso, dentro desse. Quando a primeira vez que eu li, eu não entendi muito nessa questão desse tanto de gente, né? Assim, porque é internacional, beleza, é internacional por quê? Porque é o Expresso do Oriente, ele atravessa a Europa, então tem vagão que é atrelado ali em Atenas, por exemplo, esse é o vagão de Atenas. Vai ter um outro vagão que é para quem vai até a França. Então tem gente tudo lá, tá, né? A língua que eles mais usam aqui é o inglês e o francês. Mas algumas vezes o cara percebe assim, olha, você falou que morou em tal lugar, por que você não aprendeu esse idioma? Né? Então parece que essas pessoas têm dificuldade de falar outros idiomas, além do inglês. Ora, se todos eles fossem europeus, pelo menos franceses falavam. E outra coisa, o Poirot sabe quem fala francês porque ele fala francês. Então ele sabe, se for francês tá meio macarrônico, né? Então para você que atravessou a Europa, então dá a impressão que essas pessoas não sabem outro idioma além do inglês. Então, ou seja, esses detalhes só o Poirot mesmo, né? Aí é outra coisa, os nomes das pessoas, né? Escreve seu nome aqui para mim, que seu nome não está legível. Aí ele vê que a pessoa tem uma assinatura um tanto quanto diferente, né?
essa assinatura é sua mesmo e tal. Então é umas pegadinhas que ele faz, que é justamente aí que é o tabuleiro de xadrez. Ou seja, quem está mentindo? Logo você já vê que alguém está mentindo. Ah, não, esse cara não é o que ele está falando, né? Não é um missionário, ou então não é esse cara, não é, né? Não é esse viajante aí que ele fala. Parece que o Poirot aqui confia no chefe do trem, né? E no médico, né? O médico grego, né? Que é o Constantino, o Dr. Constantino. Então, todo mundo aqui é suspeito, né? A gente logo desconfia ou do secretário do mordomo, por mais que eles juram que não sabe nada do passado desse milionário, nesse gangster, sei lá, né? Se eu falar mais, eu dou spoiler. Então, assim, na verdade, você faz uma listinha, né? E aí, assim, basicamente, os primeiros capítulos é a introdução ao assunto, né? Você vai apresentar o trem, a viagem, alguns passageiros, né? O crime vai acontecer, então, no capítulo 5, né? 5, 6 e 7, começa a investigação. O médico vai falar a causa mortes, né? Porque que ele morreu. E aí começa, então, a série de interrogatórios, um por um, em que é o básico do livro, é isso, né? Ou seja, ao né, cruzar esses depoimentos que são dados, né, sozinhos, né? Ou seja, cada casal vem e faz o depoimento, aí vem lá a governanta e tal. Aí ele vai cruzando esses depoimentos e, né, qualquer coisa que eu fale a mais aqui vou dar spoiler, né? Então beleza? Então depois eu faço um vídeo só sobre, né, o contexto total da obra, o que eu achei da obra, né, nessa releitura. Então isso já, né, em outro vídeo já falei então do corpo na biblioteca, então já tem vídeo aí. O outro que eu não sei nada, a não ser que é do Poirot, né? Também o Poirot a Morte no Nilo, que aí se passa na época que o Egito era uma colônia, né? Uma colônia britânica, né? Lembrar que o Egito era disputado ali pelo Império Otomano, pela França e pela Inglaterra. Depois da queda do Império Otomano, aconteceu que aquela região ali do norte da África e a Palestina ficou sob controle, protetorados, né? Ou da França ou da Inglaterra, né? A Palestina, por exemplo, ficou na mão da Inglaterra, até que teve a independência de Israel ali, né? A região da Síria, Líbano, estava na mão da França, né? Então, assim, e aqui o Poirot, não sei o que ele estava fazendo no Egito, se foi antes ou depois do Expresso Oriente, né? Pode ser antes também, não sei, né? Porque o Poirot estava resolvendo algum problema ali na Palestina, né? Então, eu não sei, né, se é antes ou depois do Expresso Oriente, mas o Poirot está lá, né, no Rio Nilo, né? E aí parece uma morte milionária aqui e tal, a quem interessa a morte milionária, será que eu tenho algum herdeiro, né? Será que tem algum viúvo aí? Então, ou seja, a única coisa que eu sei é que tem um Poirot e vai ter uma morte, né, lá no Nilo, que estava na mão dos ingleses. Então, a própria autora, Agatha Christie, passou lá pelo Egito, então é lá que ela teve inspiração, assim como para escrever o Expresso do Oriente, né, que ela realmente conheceu o Expresso do Oriente, e esse caso de um sequestro e morte de uma garotinha lá nos Estados Unidos, né, que aí, nesse caso, foi baseado no sequestro real de um filho, né, de um aviador famoso, não lembro o nome dele agora. Teve um aviador que teve um filho, uma filha sequestrada, né, um caso famoso. E aí o que a Agatha Christie fez? Ela juntou as duas coisas. Ela pegou essa ideia então do Expresso do Oriente e juntou com essa morte da garotinha, o sequestro e morte da garotinha, né? Ou seja, a família chegou a pagar o resgate para os camaradas, os caras lá, e os caras mataram mesmo. Então foi um crime assim, que chocou, né, o caso do aviador, que é real. Ela fez esse caso da garotinha, né, que aí a família foi toda destruída, porque aí a mãe morreu, o pai se matou, os criados também foram acusados de se matar. Confusão total, né? Não posso falar mais. E aí é muito complicado esse ponto, porque aí parece que as ligações entre os passageiros têm alguma coisa a ver com esse caso lá nos Estados Unidos, né? Então, é isso, entendeu? Mas aí, assim, saber quem está falando a verdade ou não, você vai ter que cruzar as informações. Então, na verdade, o leitor tem que ficar atento igual o próprio detetive, né? Porque ele vai te falando lá, ele vai te dando as pistas, você confia ou não nisso aqui, se ele está falando a verdade, ele está falando mentira, né? E aí eu comecei a desconfiar de alguns caras aqui, algumas pessoas. Agora, será que até a missionária é suspeita, né? Porque tem uma missionária sueca aqui, mas ela não fala bem francês, né, e tal. Então, as coisas assim. Que eu entendi, né? Que eu entendi também. Mas parece que ele vai colocando as contradições, né? A pessoa falou isso, mas, né? E aí ele tem que resolver tudo isso antes da polícia da Iugoslávia chegar lá, porque a pista, né? Os trilhos estão sendo limpos, a nevasca, e aí o trem vai seguir viagem, né? Pro resto da Europa. E o chefe do trem quer que ele investiga rápido, descobre rápido antes que chegue as autoridades. Então ele é o detetive, né? O Hercule Poirot, e ele vai então descobrir quem que é o assassino que está ali. Será que é um assassino só?
no Expresso do Oriente, né? É isso aí, literatura policial, né? Ou romance de mistério, Agatha Christie. Obrigado pela atenção e não deixem de compartilhar.